Bem-vindas e bem-vindos ao InfoWars, um projeto que agora virou podcast e que tem como objetivo abordar temas e realizar entrevistas que toquem direta ou indiretamente a vida física e virtual de cada pessoa. Aqui, entendemos que a internet, as mídias sociais e a comunidade de jogos podem e devem ser usadas como uma arma em prol de uma sociedade melhor. Eu me chamo Bruno Rodrigues, tenho 21 anos, sou paraense, estudante de Publicidade e Propaganda, criador deste projeto. Olá pessoal, eu sou Alex Ferreira, tenho 23 anos de idade, sou cearense, formado em jornalismo, pós-graduando em assessoria de comunicação, militante pelos direitos humanos e um dos apresentadores do InfoWars. É com grande alegria que damos início ao primeiro episódio desse projeto, que já vem conquistando um espaço muito massa na comunidade virtual. Hoje, vamos receber de forma muito especial a psicóloga Ana Amélia Mello, que já vai falar um pouquinho sobre ela. Neste episódio, vamos conversar um pouco sobre algo bem atual: pandemia, internet e saúde mental. Palavras muito pertinentes em um mês que se discute com mais ênfase a problemática do suicídio em nossa sociedade mundial. Olá, Ana Amélia. Sinta-se acolhida, seja muito bem-vinda e já pode se apresentar, por favor. Olá, tudo bem, Alex? É um prazer estar com vocês. Eu sou psicóloga, sou psicopedagoga, também sou militante de direitos humanos, de crianças e adolescentes há um bom tempo, atuo na área de educação e também como psicóloga clínica, né? E vai ser um prazer estar com vocês aqui conversando sobre temas tão importantes, né? Que estão extremamente relacionados. O contexto em que vivemos, a pandemia, as relações a partir da internet e a saúde mental em todo esse contexto. Então, espero colaborar com vocês nesse momento. Então, Ana, sabemos que os últimos meses não têm sido fáceis. A pandemia pegou todo mundo de surpresa e aqui no Brasil temos acompanhado dados alarmantes devido a uma série de questões políticas, sanitárias, etc. Nesse contexto, a internet, por meio das mídias sociais, se tornou o principal recurso para mantermos minimamente as relações afetivas entre familiares e amigos. Porém, da mesma forma, foi nesse ambiente que se proliferaram várias informações falsas sobre o novo coronavírus, gerando muito pânico, entre outras consequências na nossa sociedade. Como você avalia o papel da internet durante a pandemia, considerando esse quesito da saúde mental? Olha, eu acho que a internet, durante a pandemia, ela teve um papel fundamental. E é sempre muito difícil você falar apenas sobre um aspecto. Então, olhar para a internet no contexto da pandemia é também falar dos vários recortes e dos vários fenômenos que essa internet causou nesse contexto de pandemia. A gente teve aí uma sociedade que todo mundo foi obrigado a se encontrar em isolamento por uma questão de preservação, né, da saúde pessoal e da saúde do coletivo. Então, era o meu bem-estar e o bem-estar do outro, né? Esse processo de responsabilização social pela saúde, né? Não só individual, mas coletiva. E nesse processo de se manter em isolamento social, todos foram convocados a estar em casa. E estar em casa, nesse espaço, né, de isolamento, foi estar tendo que redescobrir e reencontrar novas formas de se reconectar e reconectar consigo mesmo e com esse mundo, com o mundo que estava ao lado de fora, mas que estava parado. Então, a internet, as redes sociais, elas foram espaços de informação, foram espaços de difusão de informação, de orientação, use máscara, lave as mãos, evite aglomeração, não vá a público, o cuidado com os idosos que eram grupos de risco ou com as pessoas que tinham algum tipo de comorbidade, né? O cuidado com as crianças e adolescentes que estavam em situação com convívio familiar, mas que muitas vezes estavam sofrendo algum tipo de violência, porque está em isolamento muitas vezes para esses sujeitos. Mesmo estando com suas famílias, ela também está numa situação de risco, porque muitas vezes o abuso e as violações acontecem dentro de casa. Então, a gente tem aí não só crianças e adolescentes, mas mulheres, a população LGBTIQIA+, jovens, né? Então, a gente tem aí uma série de pessoas
que também estavam numa situação de isolamento, mas que estavam em situação de vulnerabilidade. E a internet foi o caminho de informar, de divulgar esses processos de cuidado, é preciso cuidar da saúde pessoal e coletiva, e também, ao mesmo tempo, era o espaço de comunicação, onde várias informações foram surgindo, né? E muitas informações, às vezes, equivocadas, muitas informações falsas, as fake news tomaram uma proporção gigante, muitas vezes causando adoecimento, causando medo, causando pânico naquelas pessoas que não conseguiam muitas vezes checar se aquela informação era falsa ou não. Então, a internet, ela tem um papel hoje que é fundamental e ela é irreversível. A gente não consegue imaginar um mundo sem a tecnologia, sem a internet, sem as redes sociais. As que existem e as que irão existir. Mas é importante estar atento à qualidade do que a gente está consumindo, né? A qualidade da informação, a origem dessa informação, para que essa informação, ao invés de ajudar e orientar, ela não cause um processo de adoecimento nas pessoas. Falando sobre esse contexto, entrando mais na questão do Setembro Amarelo, né, que trata do suicídio, inclusive considerando o suicídio como um problema atemporal, na sua opinião, quais foram as dificuldades já recorrentes, né, durante o ano todo no combate ao suicídio, que receberam mais atenção durante os últimos meses, considerando esse período de pandemia? O que foi que ficou mais difícil? O suicídio, como você falou, ele é um fator atemporal. Ele não acontece só no mês de setembro, né? A gente lida com essa situação, com essa questão o ano todo, todos os dias. No mês de setembro, há uma amplificação dessa discussão, né, como uma forma como uma agenda para que a gente possa mobilizar a sociedade em torno desse tema e chamar a atenção para algumas questões que são importantes. E aí a pergunta, durante a pandemia, né, como fica essa questão? O suicídio, ele é multifacetado. A gente não tem um elemento que causa o suicídio. A gente não pode dizer que apenas um fator pode causar o suicídio. Pode ser um fator? Pode. Pode ser mais de um? Pode. Então, a gente não tem como a gente elencar o fator, porque são vários fatores que atuam para que esse sujeito entre nesse processo de dificuldade de existir, né? Porque fica tão difícil existir, né, que há uma busca, né, para a ausência dessa existência. E aí, a pandemia, ela só causou, eu acho que ela trouxe uma lupa para um problema que já existe há tempos, né? Mas o processo de isolamento social, ele trouxe uma lupa para questões que já estão postas há muito tempo, né? Então, a primeira questão que eu acho que precisa ser colocada é que há um senso comum de querer achar que é um problema individual. Você luta fortemente contra aquilo e aí você vai conseguir não cometer o suicídio. A gente precisa entender que o sujeito, ele vive numa sociedade, né? Nós somos frutos dessas relações sociais e somos afetados diretamente por esse contexto social que a gente vive. E aí, social, a gente entende família, a gente entende o espaço do trabalho, a escola, todo o universo em que a gente transita. E todo esse universo que a gente transita, ele vai impactar diretamente na minha forma de existir e nas situações que me causam dor e sofrimento. Então, se, por exemplo, eu estou no contexto de pandemias e perco o emprego, não vou para a escola, a família está sem renda, com fome, sofrendo violência sexual dentro de casa, sendo abusada dentro de casa, uma adolescente que está sendo abusada, seu agressor é o seu pai que está, por exemplo, na casa com ela, né? Então, você tem aí um contexto social que está potencializando uma situação de violência que já acontecia, mas que antes talvez ela tivesse a escola como espaço de diálogo, um espaço, né, de denúncia, e agora no isolamento social se fica só com essa sequência agressor. Então, isso pode potencializar uma situação de adoecimento mental? Sim. Isso pode potencializar uma situação que pode levar a um possível suicídio? Sim. Mas a gente entendendo que é muito maior do que um fator isolado, né? Então, o suicídio, ele não tem uma causa única e específica, mas ele parte de uma relação desse sujeito com todo esse universo em que ele está inserido e como ele se relaciona nesse universo. E como a relação com esse universo vai causar dores,
dificuldades, adoecimentos. Então a gente tem que entender que também é uma responsabilidade do Estado. É responsabilidade do Estado também a saúde da população. Então, uma população que não tem trabalho, uma população que não tem alimentação, uma população que não tem moradia de qualidade, é uma população que está mais propensa a adoecer mentalmente, né? Então, se a gente entende dessa forma, a gente também partilha essa responsabilidade com o Estado e não apenas com o sujeito. Né? Então, essa visão patologizante de que, né, o sujeito está ali padecendo de uma doença e cabe a ele, só a ele sair desse lugar, é uma visão que a gente precisa ultrapassar. Porque, na verdade, esse sujeito está em adoecimento, né? Ele não é um doente, ele está em um processo de adoecimento e ele pode sair desse lugar ou permanecer por vários fatores, né? Mas esses fatores sociais, eles são importantes para serem compreendidos, porque eles são muitas vezes os determinantes dessas relações de adoecimento. Entendendo que fator social, a gente está falando de família, né, de escola, de universidade, de trabalho, de vários espaços em que esse sujeito vai estar transitando. Então, a pandemia, no contexto da pandemia, a gente teve aí um aumento na perspectiva da lupa. A gente teve aí uma visão de aumento para essas questões, dada essa situação social do isolamento. E tendo, por conta da situação do isolamento, a internet como muitas vezes a única fonte de denúncia. Porque a internet também tem sido usado, nesse contexto de pandemia, muitas vezes por muitos grupos para denunciar situações de violência, né? Então, a gente tem aí também esse espaço de mobilização, de denúncia, né, de pedido de ajuda. Interessante, porque aqui no Ceará, assim como aí no Rio Grande do Norte, nós temos o fórum, né? O Fórum DCA, e uma das principais preocupações apontadas pelo fórum, eu acredito que aí também tenha sido, foi essa questão, né, das crianças que agora não estavam mais indo para a escola, adolescentes que não estavam mais indo para a escola, e muitas vezes dentro de casa convivendo com o seu agressor, né? Então, como é que essa criança e como esse adolescente chegaria a conseguir pedir ajuda, enfim, né? E a internet surge nesse contexto. Nesse contexto, a internet ela pode ser uma grande aliada. E aí, mais uma vez, a gente tem o duplo papel da internet. A criança e o adolescente, por estar em isolamento social, ela também fica horas e horas e horas e horas e horas e horas na frente da internet. E ela também pode estar suscetível a um abuso virtual, porque a gente sabe que existe toda uma rede de exploração e de abuso que acontece no ambiente virtual, né? Então, a gente sabe que esse uso da internet, ele deveria ser um uso que tivesse um mínimo de cuidado por parte dos cuidadores dessa criança, desse adolescente. Mas quando a gente sabe na adolescência, isso ainda vai ficando mais difícil. Mas, para além desse lugar de cuidado com o uso e com acesso às redes sociais, principalmente por parte de crianças e adolescentes, a gente tem também, nesse momento de pandemia, muitas vezes a internet funcionando sim como espaço onde as crianças e adolescentes estão tendo acesso aos cards dos SEDECAs, né? SEDECA Ceará, SEDECA Casa Renascer, SEDECA Rio de Janeiro, SEDECA Bahia, informando, falando sobre autoproteção, sobre autocuidado, o que pode ser tocado, que parte do seu corpo não pode tocar, o toque positivo, o toque que não é legal, vários vídeos falando sobre isso, né? As campanhas falando sobre isso. Todo 18 de maio aconteceu dentro do espaço virtual, falando sobre a necessidade de informar esses sujeitos. Então, mais uma vez, a internet com esse lugar de poder ser um lugar onde pode acontecer uma situação de abuso, mas que também pode ser e tem funcionado como espaço de informação. Mas também lembrando da importância de se buscar os espaços adequados de apoio, né? Quando a gente fala numa criança que está ou adolescente que sofre violência, lembrar do Disque 100, lembrar da importância de recorrer aos conselhos tutelares, para que são espaços especializados para acolher esses sujeitos, mesmo em contexto de pandemia, os CREAs que estão funcionando, alguns funcionando no contexto de pandemia, né? E no caso de um processo de acompanhamento psicológico, né, procurar um psicólogo que possa dar esse acompanhamento, uma vez que no contexto de pandemia houve uma autorização para que acontecesse pelo Conselho Federal de Psicologia para os atendimentos online. Então, muitos
psicólogos estão atendendo remotamente, tanto no processo de aconselhamento como no processo de psicoterapia. Mas é importante saber se esse profissional está inscrito, se tem o seu CRP ativo, para que se não busque também um profissional que não esteja apto a fazer esse atendimento, esse acompanhamento psicológico. Pegando esse gancho do fato da internet ter esses dois lados, né? E também sobre a questão das horas e horas em frente à tela, nosso projeto, o InfoWars, ele nasceu dentro de uma comunidade chamada Rabo Hotel. E a gente trocou algumas ideias também em relação a essa vulnerabilidade que algumas crianças e adolescentes acabam encontrando também nessa comunidade. Então, desde o início da pandemia, esses acessos ao Rabo Hotel, eles subiram drasticamente. Pessoas presas em casa, né, buscando algum tipo de relação para passar os seus dias. Então, diante disso, desse fenômeno, a gente pode constatar e comprovar também essa necessidade afetiva que nós possuímos e também para complementar em que medida comunidades como o Rabo Hotel podem ter contribuído com a preservação da saúde mental de seus usuários, nesse caso, crianças e adolescentes, e também os jovens, né, que basicamente é a faixa etária que mais costuma estar imersa dentro dessa comunidade. Essa busca por um refúgio e consequentemente, o ato de passar horas e horas em frente a um computador dentro desse mundo pode ter contribuído para a preservação dessa saúde mental, ou isso é um pouco relativo? Eu diria que é relativo. E aí vamos falar sobre isso. Dizer da experiência do Rabo Hotel como uma comunidade, né? Um lugar de encontro de adolescentes, jovens, né? E também adultos que buscam refúgio, né? Que passam horas e horas e horas em atividades de jogos, enfim. Tem um tanto que é bom, que eu acho que é uma forma de interação e a gente não pode retroceder na importância das interações virtuais. Estamos aqui agora realizando uma interação virtual, né? E ela é importante. Como é importante também esses momentos em que as pessoas se encontram virtualmente para partilhar essas atividades desse jogo. O que a gente precisa estar atento é se a sua relação social, se as suas interações se derem apenas nesses espaços. Você tem um espaço de jogo, de interação, em que você passa algumas horas, mas você também tem outros, mesmo no contexto de pandemia, você tem um contexto familiar, você tem outras, mesmo que não fisicamente, outras redes para além dessa, que você também interaja, isso é importante, né? Porque assim, as relações, a gente não pode esquecer da importância, né, das relações afetivas, das relações presenciais, das relações de empatia, das relações que se dão a partir do momento que eu conheço o outro, e a partir do momento que eu conheço o outro eu estabeleço um vínculo, e esse vínculo faz com que a gente desenvolva uma série de sentimentos, de sensações e de relações que partem do respeito, da tolerância, do afeto, do acolhimento, da responsabilidade, né, da partilha, da alegria, da tristeza. Então, relação pressupõe partilha, pressupõe troca, pressupõe confiança. E será que a gente consegue tudo isso apenas e exclusivamente se eu me mantenho num espaço virtual e só nesse espaço? Então fica também como uma reflexão, para que a gente não perca a importância das relações presenciais, a importância das relações físicas, porque muitas vezes a gente cria um universo e vive um universo fictício e perde totalmente a convivência e o contato com o universo real. Você tem momentos em que você entra numa sala e no jogo, e isso acontece esporadicamente, e você tem a sua rotina normal, ok. Mas você alterar a sua rotina e a sua rotina passar a ser viver um jogo, ou em função das horas nesse jogo, aí eu acho que a gente tem que pensar, por que está tão difícil fora do jogo? O que está acontecendo que a gente não consegue, né, continuar essa relação ou ter relações fora do jogo? Porque eu só consigo me relacionar se for nesses espaços virtuais. Então, acho que se isso está acontecendo, cada um de nós, cada um precisa pensar o que está se passando para que eu só consiga me manter ou me sentir bem nesses espaços. Então, são vários elementos que podem estar atuando. Vários elementos podem levar um sujeito a pensar dessa forma.
mas a gente não pode perder a importância dessas relações afetivas, do olho no olho, né? Das trocas presenciais. Eu acredito que elas são imprescindíveis para que a gente mantenha a nossa saúde mental. Eu sinto muita falta de abraço, eu sinto muita falta de cheiro, eu sinto muita falta de nas formações, no trabalho fazendo formação, né, do contato com os professores, com os jovens, de ouvir as músicas, de partilhar as dinâmicas, né? Isso está acontecendo no virtual? Tá. A gente está realizando, por exemplo, formações? Estamos. Mas eu estou contando as horas para que a gente volte no presencial, porque tem uma diferença no afeto que eu acho que é importante. Então, a gente precisa sempre ponderar, né? Eu acho que estar nesses espaços é importante, mas estar apenas nesses espaços, eu acho que tem um sinal de alerta aí. Por que será que eu estou apenas nesse espaço? Então, a medida, eu acho que ela é importante, né? A gente ter o equilíbrio do tempo e da quantidade de horas e que a gente permanece dentro de uma sala, dentro de um jogo. Ter esse espaço e esse jogo deve ter ajudado muitos jovens no contexto de pandemia? Deve estar sendo importante para muitos, mas que a gente não perca também a importância de ter esse outro lado, né? O lado presencial, o lado dessas relações, para além desses espaços fictícios, que sejam espaços outros, mas que a gente não possa ser o meu avatar, né? Não o avatar de Ana Amélia, mas Ana Amélia. Não o avatar de Alex, mas Alex. Então, a gente precisa pensar esses contextos. A sua resposta, como sempre abre espaço para um gancho para a próxima pergunta, e que, inclusive, acho que você já acabou respondendo, porque eu acho que, para além da pandemia, a gente pode dizer que vive, né, em tempos de instabilidade. Então, a gente, antes mesmo da pandemia, que iniciou em março, mais ou menos, aqui no Brasil, quando as medidas sanitárias começaram a ser colocadas, né, a gente vive uma crise financeira, uma crise política, e as relações também familiares, né? E a própria ideia de civilização tem entrado em xeque, né? Muitas práticas que a gente pensava que não queria retornar à nossa sociedade está voltando com muita força, inclusive contextos mais autoritários, enfim. Então é bem verdade assim, que todo mundo sente na pele essa pane no sistema. Mas, particularmente, eu, Alex, acredito que a juventude sofre consideravelmente mais, porque a gente faz parte de uma faixa etária que está começando a viver coisas novas agora, né? Entrando no mercado de trabalho, e a gente vê tudo muito instável, não sabe como é que vai ser no ano que vem, daqui 10 anos. Então, isso acaba afetando muito. Então, já puxando um pouco do que você respondeu na pergunta anterior, buscar lazer na internet, nesse sentido mais psicológico mesmo, levando para questões ligadas à ansiedade e à depressão. Necessariamente, uma pessoa que passa muito tempo na internet tentando aliviar esses sentimentos, né, que podem estar ligados à ansiedade e à depressão, vai estar apontando para outros problemas mais profundos que talvez ela não esteja conseguindo identificar. Talvez sim, talvez não. E aí eu acho que a gente tem que falar um pouco mais sobre isso. Acho que foi muito pertinente quando você traz, Alex, a instabilidade, a nossa crise no momento no mundo, mas vamos falar do nosso país também, né? A gente tem vivido momentos de muita instabilidade, uma instabilidade política, uma instabilidade econômica que reverbera diretamente nas classes menos favorecidas e em populações que são ditas minorias, mas elas são maioria e elas são, sim, vulneráveis, né? Então, a gente tem aí em progresso um governo extremamente fechado, um governo extremamente endurecido no que diz ao respeito aos direitos humanos, a própria Declaração dos Direitos Humanos. Eu estou falando de um documento internacional em que o Brasil, né, também apoia, é signatário. A gente está falando de um governo e de um Estado que mata os seus jovens, principalmente se o jovem for negro e de periferia. A gente está falando de um Estado, né, que tem o racismo institucional e estrutural na sua base, né, e esse racismo estrutural ele sustenta esses assassinatos dessa população. Esse racismo estrutural sustenta, né, essa desigualdade de classe, essas desigualdades
que permeiam as nossas relações sociais e que legitimam essa violência. Então, o Estado hoje brasileiro é um Estado que vive a necropolítica, né? É um Estado que legitima a morte dessa população que está mais vulnerável, né? Principalmente se ele for jovem, se for jovem negro da periferia, se for uma jovem negra mulher da periferia, se for um jovem negro da periferia LGBTQIA+, mais ainda, se ele tiver algum tipo de deficiência, ainda mais. Então a gente vai vendo que a gente tem um Estado que realmente, nesse momento, ele está violando todos os direitos, todas as bases dos direitos humanos, né? A gente tem uma sociedade que, a partir desse Estado que se instalou há pouco tempo no nosso país, tem usado as redes sociais para divulgar. Muitas pessoas tiraram as suas máscaras, né? Tiraram essas máscaras e agora se revelam como pessoas racistas, homofóbicas, LGBTfóbicas e promovem a violência nas redes sociais. Então, as redes sociais também se tornaram um palco de reações extremamente violentas, de relações extremamente machistas, preconceituosas, né, racistas. E aí a gente está falando de uma sociedade que é o nosso país. O Brasil é um Estado marcado pelo racismo, pelo patriarcado, pelo machismo, né, que gera e fomenta infelizmente, todas essas relações. E as redes sociais, elas se tornaram esse palanque, esse palco, né? Esse palco onde muitos se sentem livres e são livres para falarem, motivarem, fomentarem violência, ódio, desrespeito, né? Como a gente teve aí o caso dessa criança que com 10 anos foi estuprada pelo tio, engravidou, não teve o direito a realizar o aborto legal no seu estado, foi levada para outro estado, aqui de Espírito Santo para Pernambuco. Em Pernambuco, vazaram a identidade da criança, as pessoas, né, em nome da família e da religião, foram à porta do hospital e durante o procedimento, enquanto ela se dirigia ao procedimento cirúrgico, as pessoas a chamavam de assassina e ela ouvia, eu ouvi isso do médico, diretor do hospital. O quanto era doloroso, a equipe conduzia a criança e todos ouvindo assassina, assassina, assassina. Quando, na verdade, ela era uma vítima de 6 anos de estupro. Desde os 6 anos de idade, aquela criança era estuprada. Engravida aos 10, uma gravidez que não poderia ser levada adiante por uma questão de vida. O Estado precisa garantir o direito dessa família, dessa criança. Mas o Estado, no Espírito Santo, negligenciou esse direito. E por pouco, quase por pouco, ela não conseguiu realizar o procedimento em Pernambuco. E as redes sociais foram palco disso. As redes sociais foram os espaços onde isso tudo foi divulgado, o nome da criança, onde ela morava, foto da criança. Essa criança, quando não vai mais poder voltar para a vida dela. Ela vai ter que entrar no programa de proteção às testemunhas. Porque as redes sociais se tornaram esse espaço, né, de dor, de sofrimento. Então você imagina se um adolescente que está passando por um processo também abusivo e que por um acaso se encontra numa situação dessa, como é se deparar com essa notícia? Pode causar mais dor, pode causar mais sofrimento e pode causar silêncio. E pode ser o contrário. Eu também posso me deparar com essa notícia e dizer, não, eu estou passando por isso é errado, é um crime e eu preciso pedir ajuda a alguém. Então, a gente vai ter sempre, ao lidar com as internets, ao lidar com imagem, com informação, a necessidade do letramento, né? Do letramento digital, letramento virtual, alfabetizar os nossos olhares, alfabetizar os nossos sentidos, para que a gente veja uma matéria, leia uma notícia e a gente possa filtrar aquilo. Poxa, mas isso tem que estar certo. Por que isso tem que ser assim? Será que isso tem sentido? Tem sentido você divulgar a foto e o endereço de uma criança que foi estuprada e chamá-la de assassina? Isso está errado, isso é crime. É crime de quem fez isso. Então, veja, a força da rede social é muito grande. Então, ela tanto vai ter esse lugar de trazer informação e dizer, para que a gente possa dizer, essas pessoas que divulgaram essas imagens precisam ser responsabilizadas e punidas pelo Estado, como a gente pode ter também aí o lugar de adoecimento para um sujeito que olha e passa, que está passando por isso e olha e diz, meu Deus, eu não tenho, o que é que eu vou fazer? Ou então uma pessoa que está sozinha em casa há meses,
já está lá padecendo, né, desse processo de estar em isolamento, estar em solidão, porque você pode estar isolada e pode não estar sozinha. Mas tem pessoas que vão estar isoladas e sozinhas. E aí você se sentir ainda mais triste e ainda mais incapaz. Né? Então, a rede social, ela pode ser um espaço deflagrador de ansiedade, pode ser um espaço que também aumente a ansiedade, mas pode ser um espaço também de saúde. Então, depende muito de como esse sujeito vai estar, como ele está para receber essa notícia, como ele ler essa notícia, com quem, e se ele tem como partilhar essa notícia com pares que possam, junto com ele, mediar essa informação, né? Mediar essas relações. Né? Então, acho que é muito importante, não tem receita de bolo. Eu não poderia dizer que causa depressão e causa ansiedade, que eu estaria sendo equivocada. Né? Então, vai depender de como estar cada sujeito, de como cada sujeito recebe, de como cada sujeito lê essa notícia, e essa notícia vai reverberar em cada um. Mas ela vai disparar pode disparar várias leituras e várias sensações e várias consequências, positivas e negativas. Nesse sentido, nós adultos, né, que muitas vezes convivemos com crianças, adolescentes que fazem uso da internet, estão imersos nessas redes, né, nessas mídias sociais, o que você diria para nós adultos quanto à observação em relação a mudanças de comportamento, em que especificamente nós devemos estar mais atentos quando falamos sobre saúde mental de crianças, adolescentes, jovens também, que fazem uso dessas redes, inclusive para buscar ajuda, né, caso a gente não consiga por si só amparar a criança, adolescente de alguma forma. Quais seriam essas práticas de prevenção principais? É tão difícil falar em prática de prevenção quando a gente fala de algo que é extremamente subjetivo. A gente pode falar que, até porque a gente não pode dizer que toda pessoa que comete um suicídio está em depressão, né? Então, assim, são vários os elementos que podem levar o sujeito a isso. A depressão é um deles. E a depressão nem sempre ela vai ser, por exemplo, ela vai vir com sintomas como o isolamento, a tristeza profunda. Ela pode ter esses sintomas e pode ter outros. Dá esses sinais e pode dar outros sinais. Né? Então, a gente já tem dados de pessoas que cometem suicídio que estavam num processo aparentemente extremamente bem, trabalhando, produzindo, saiu na noite anterior para dançar e tal, e bem, no outro dia aconteceu. Mas não deu nenhum sinal. Quais são os sinais? Então, como prevenir quando você não tem sinais? Se a gente espera os mesmos sinais, a gente vai achar que tem essa receitinha, né? E a gente não vai ter. Então, a gente precisa estar muito atento às pessoas que a gente convive, a algumas mudanças, às vezes sim, de comportamento. Então, de repente, a pessoa começa a falar coisas que antes ela não falava, a se isolar demais. São muitas possibilidades, né? Pode dar sinais de que não se sente mais importante para aquela família, que acha que as pessoas ficariam mais felizes se ela não estivesse ali. Às vezes param de trabalhar ou de ir à escola abruptamente. Alguns casos, principalmente em adolescentes, jovens adultos, entram no processo de automutilação e cutting, que não necessariamente não levam ao suicídio, mas alguns podem ir para o suicídio. Então são várias as possibilidades de sinais. É preciso que haja um movimento muito grande de empatia. É preciso que a gente, por isso que eu acho tão importante, né, que a gente esteja atento ao olho no olho, né? Que a gente, mesmo que virtualmente, eu aqui arregalando o olho, a gente possa estar atento aos sinais, né? Se eu convivo muito tempo com você, Alex, eu já sei que você tem o hábito, né, de sempre falar comigo, ser um lorde, ser gentil, ser atencioso, etc. E de repente você se fecha em copas, você se torna uma pessoa rude, você para de cumprir com seus compromissos e, acende-se uma luz. O que está acontecendo? Você está precisando de alguma coisa? Está precisando falar com alguém? Olha, eu estou aqui, se precisar conversar, chega junto, me chama no privado, vamos conversar no WhatsApp, porque às vezes na sala, no grupo, você não quer falar, mas você quer conversar no privado, no WhatsApp. Ou vamos ligar, vamos marcar para conversar, tomar um café, um chopp, um sorvete, sei lá, o que for, uma volta na praça, na praia, né? E aí a gente tentar essa aproximação para ouvir. E se a gente percebe que essa pessoa ela realmente está precisando de ajuda, está precisando ser acolhida, ser ouvida, a gente pergunta se ela não quer uma ajuda profissional,
né? Se ela não já pensou em buscar um profissional que pudesse, né, ouvi-la, mas ouvir de um lugar mais qualificado, que pudesse estar mais próximo de uma maneira mais qualificada, para apoiá-la naquele processo, naquele momento que ela está passando. Às vezes é só isso, é só dizer eu estou aqui, é só dizer assim, eu posso te ajudar a buscar ajuda, né? Eu posso te ajudar, eu posso ligar, olha, eu posso buscar um profissional lá na UBS, no posto de saúde, ou no plano de saúde, seja o que for. Às vezes é só isso. E lembrar que não tem receita, não tem um manual de sintomas. A gente precisa tirar a ideia, né, essa ideia de associar o suicídio à depressão, né? Não está só ligado à depressão e não é sinônimo de tem depressão, se cometeu suicídio estava com depressão. Necessariamente não. Então, ele é multifacetado, tem muitos fatores que levam o sujeito a estar nesse lugar, inclusive fatores, como eu falei, de ordem externas e sociais, né? Principalmente no estado que a gente vive. Você imagina como é ser, né, nesse momento um jovem LGBT que, por causa da pandemia, parou de trabalhar e teve que voltar para a casa dos pais. Pais que eram extremamente homofóbicos, né, transfóbicos. E esse jovem teve que voltar para a casa desses pais. E ele estava bem, ele estava ótimo. Aí voltou para a casa dos pais. Pais que a toda hora xingam verbalmente, humilham, falam. Essa pessoa ela vai começar a se sentir mal, a ter dificuldade de respirar, a ter dificuldade de dormir, né, a se sentir sufocado, né, a querer sair daquele lugar. E algumas pessoas vão conseguir fazer isso com mais facilidade e outras com menos facilidade. E algumas pessoas podem adoecer e outras não. Então, necessariamente, nem todo mundo vai responder da mesma forma à mesma pressão. Por isso que é tão importante que a gente esteja atento a isso. E por isso que a pandemia, ela traz essa pressão social para esses grupos mais vulneráveis, que ficam nesse momento, mais uma vez, mais frágeis. No Brasil, a gente vive em um país muito religioso. Somos extremamente influenciados pelo cristianismo, né? A gente, desde a colonização, veio. Então, a fé ela é muito presente no nosso país, né? Por mais que ele seja laico, a gente sabe que muitas decisões, inclusive políticas, são influenciadas pela religião. Falando sobre saúde mental, a fé, ela realmente tem um papel muito importante? Eu acho que toda relação, a vivência da religiosidade, ela sem dúvida é uma vivência que tá muito, muito próximo, né, das nossas relações humanas. Para alguns, essa vivência ela vai ser muito afirmativa e para outras pessoas, a vivência da religiosidade ela é sentida de uma maneira muito negativa. Pode ser que contribua, mas pode ser que não contribua. Porque se fosse assim, a gente não teria pessoas que são profundamente religiosas que cometeriam suicídio. Pessoas que são, inclusive, de vivência religiosa, né? Que são padres ou freiras, né? Que têm uma vivência, pastores, enfim, qualquer outra religião. Então, a fé, ela tem um sentido positivo para algumas pessoas de força, para algumas pessoas a fé, a religiosidade, ela pode ser um lugar de acolhimento e busca de sentido, mas pode ser também que você, apesar de viver na fé, você, nessa religiosidade, você não encontre o sentido que você busca, né? E você vai sim, se você não tiver suporte emocional e ajuda específica, chegar a um processo de comprometimento maior do seu estado mental, da sua saúde mental, que te leve a essa relação de adoecimento, dessa vontade e necessidade de partir. E entender também que muitas vezes o suicídio tem esse lugar de escolha, é um direito do sujeito de querer ir, né? Isso seria uma outra discussão, né? É difícil para quem fica, mas há esse lugar também, né, de dizer assim, não quero mais, apesar de estar bem financeiramente, emocionalmente, etc, 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 não quero mais. E aí, como é que a gente lida com isso? Por isso que é importante dizer que são muitas faces. Entregar na mão da religiosidade e da religião a solução ou o caminho para o fortalecimento e a partir daí o não suicídio, eu acho que seria irresponsável da minha parte, né? Então, eu posso dizer que é importante, algumas pessoas se sentem acalentadas, se sentem seguras e conseguem superar uma situação difícil, que bom, mas é importante lembrar que nesses momentos difíceis, a ajuda profissional, uma rede de apoio, como é importante essa rede de apoio. E aí sim a rede de apoio
pode ter a religião, pode ter os amigos, pode ter um colega do trabalho, né? Então, uma rede de apoio, ela é tão importante quanto um processo psicoterápico, né? É importante muitas vezes estar no processo de psicoterapia, mas estar com a rede de apoio do teu lado, né? Tá? Que aí não quer dizer que é só a família, é rede de apoio. Qualquer pessoa pode fazer parte dessa rede de apoio do sujeito, né? É de fato pessoas em que a gente se sinta segura e que a gente possa buscar esse apoio. A religião pode ser parte dessa rede de apoio, mas não é a única rede de apoio. Isso é muito interessante, né? Porque a gente adoece de tudo, né? Adoece do pé, da barriga, de tudo. Mas quando o problema é na região mental, né, psicológica, vira-se um tabu muito grande. Agora, caminhando já para o fim desse episódio, eu gostaria de perguntar para ti o que a gente pode esperar daqui para frente, né? Pensando nessas relações humanas pós-pandemia. Como é que isso vai se dar, na sua opinião? Difícil, mas eu acho que não é possível que a humanidade, e eu espero profundamente que a humanidade consiga sair desse processo de tantas perdas, tantos lutos, né? Mais de 100 mil mortes, mais de 120 mil mortes no Brasil. São 120 mil famílias que perderam, né, de fato, alguém para esse vírus, né, para o Covid-19. E são processos de luto, são processos de perda, são processos dolorosos, né? Então, não é porque eu não perdi alguém na minha família que eu não precise repensar, né, a minha existência nesse mundo e nessa sociedade. Então, a gente precisa sair mais responsável, a gente precisa sair mais empático. Eu preciso sentir, me colocar no lugar do outro e pensar na dor do outro, né? A gente precisa pensar na capacidade de resiliência que nós temos, de apesar da adversidade, apesar da dificuldade, a gente conseguir virar a chave e encontrar um caminho. Mas a gente não pode viver de resiliência. A resiliência ela tem que ser uma etapa, eu acredito, dessa nossa caminhada. Porque é preciso que a gente se fortaleça enquanto sociedade, se fortaleça enquanto pessoas, e que a gente busque nesse novo momento, ainda não é um novo mundo, não acredito que estejamos no novo mundo, mas nesse novo momento, que a nossa sociedade busque se organizar mais, né? Que os coletivos busquem se organizar no sentido de lutar pelas bandeiras e pelos temas que acreditam, para que a gente possa reivindicar ao Estado que de direito precisa cumprir com a sua agenda. A gente precisa ir para as ruas? Sim. A gente precisa ir para as ruas. É importante ser militante, mas não ser militante só na internet, nos likes e dislikes. A gente tem que se organizar em torno de algumas agendas que estão gritando no nosso país pós-pandemia e que a gente precisa lutar para que elas aconteçam. Uma delas é a da agenda da saúde mental, né? A nossa população precisa entender que saúde mental é pensar a saúde mental, inclusive da população de rua. Quantos adolescentes e jovens e adultos estão em situação de rua, têm seus direitos a todo tempo violados e retirados pelo Estado, que separa famílias, que retira crianças da convivência com a mãe, né, que colocam no abrigo, no próprio processo de pandemia e jogam na rua daqui a pouco de novo, como se fossem lixo. Então a gente precisa entender que crianças e adolescentes e jovens e adultos que estão em situação de rua são sujeitos também desse contexto de pandemia. E como estamos pensando nesses sujeitos? Então eu acho que no contexto pós-pandemia, eu espero verdadeiramente que a nossa sociedade se mobilize mais. Ana Amélia, sempre é um prazer conversar contigo. Eu acho que se a gente deixasse o tempo rolar aqui, a gente ficaria até meia-noite, eu acho. Já faz 1 hora que a gente está aqui conversando e parece que passou apenas 10 minutos, 15 minutos. Enfim, então para finalizar, eu gostaria que você desse as suas considerações para os ouvintes, por favor. Eu queria agradecer ao convite, né? Dizer que está sendo muito bacana participar desse primeiro momento da ação de vocês, de estar dialogando, né? Pensando temas que são tão importantes, né? Como pandemia, internet, saúde mental, né? É importante, são questões que estão na agenda do dia da humanidade nesse momento, porque a gente só está aqui, né? Porque a gente está num processo de pandemia, de isolamento e tendo a internet como essa ferramenta para que a gente se comunique. Lembrando da importância das relações, do respeito, né, ao ser humano, né, aos direitos humanos, né, que são princípios básicos da nossa relação humana.
Então, a ética, a empatia, né, a garantia desses direitos, eles são dever do Estado, e nós, enquanto cidadãos, precisamos estar atentos para que esses direitos eles estejam sendo cumpridos. Então, se a gente quer uma saúde mental, a gente entende que o Estado precisa cumprir com a sua agenda de garantir profissionais qualificados, né, na saúde, para que possam atender essa população que demanda e que precisa de atendimento. Como você falou, Alex, muitas vezes não faz por puro preconceito, né? De não achar que não vai ser bem compreendido, não vai ser atendido, ou que não vai ter esse serviço, né? Então, a gente precisa entender que o Estado precisa garantir profissionais qualificados na assistência, na saúde, nas UBSs, nos postos de saúde, nos CREAs, nos CRAs, nos hospitais, e nas escolas. A gente agora teve uma lei que foi aprovada, que garante profissionais da assistência e da psicologia na rede escolar. Então, a gente precisa garantir que essa lei se cumpra e a gente tem esses profissionais, né, na educação, aí ajudando essa galera que está na escola e nas universidades, nos IFs. Então, entender que saúde mental, a mente e corpo sã, para que a gente esteja bem, a gente tem que estar, né, esse inteiro está bem, a gente precisa estar bem com o cosmos, precisa estar bem com o nosso entorno, e esse entorno, né, ele precisa estar existindo minimamente, tendo condições mínimas para que esse sujeito possa manter a sua saúde mental, né? Então, escola, saúde, habitação, moradia, renda, trabalho, acesso, por exemplo, à internet, que é uma coisa que a gente acha que é comum, mas muitas pessoas, em boa parte da população, não tem acesso à internet, né? Rateia a internet em locais públicos. Então, a acessibilidade também é um direito que deveria ser garantido. Então, a gente está falando de questões que são básicas, e o tempo todo falando da ordem do direito, né? Garantir direitos humanos. A saúde mental é um direito, né, humano de todos nós, e a gente precisa de condições mínimas para que essa saúde se efetive. Então, pensar o mês de setembro, o Setembro Amarelo, não apenas, não é uma campanha contra o suicídio ou prevenir o suicídio, mas é dizer que para prevenir o suicídio, a gente precisa garantir que esses sujeitos, eles estejam com a sua saúde mental preservada, e para que isso aconteça, uma série de outros sistemas precisam estar funcionando para que a gente possa, né, se manter inteiro, né, e manter a nossa saúde mental. Então, parabéns pela iniciativa, fazendo esse podcast, de estar propiciando esse debate. Eu estou à disposição, né, como eu falei, eu sou militante de direitos humanos há muito tempo, sou consultora de projetos ligados à educação e formação de jovens e educadores pelo Instituto Equaye. Equaye é uma palavra em Yorubá, né, que significa educar para o mundo, educar no mundo, e a gente sabe que a educação é uma das, se não uma das principais ferramentas de transformação social, né? Então a gente precisa pensar nessa transformação social também pela educação. Então, agradecer e dizer que estou à disposição para outros momentos e outros debates, sempre que vocês precisarem. Então é isso, pessoal. Agradecemos de coração a Ana Amélia e a você, ouvinte, que acompanhou essa conversa até o fim. Esperamos que todas e todos tenham gostado desse episódio e aguardamos o feedback de vocês nas nossas mídias sociais, viu? Compartilhem, comentem, isso é muito importante para nós. O InfoAS é aberto a todos aqueles que desejarem contribuir de alguma forma com nossas atividades. Grande abraço. E você também pode nos encontrar no Twitter e no Instagram, digitando @InfoAsHB. Para qualquer dúvida ou sugestão, sinta-se à vontade para nos marcar usando a hashtag InfoAsHB. Muito obrigado a todos e até a próxima!